15 guardas já haviam falhado em controlar o garanhão preto de Lorenzo Valente quando Cassandra Mercer, grávida de 8 meses e com apenas 1,55 metros de altura, entrou no paddock com nada além de um cubo de açúcar na mão trêmula. O sangue ainda manchava a terra onde o terceiro homem havia caído. Alguém gritava por tranquilizantes. Outro guarda segurava o ombro deslocado, com o rosto contorcido de dor. O próprio chefe da máfia estava paralisado no terraço acima, observando o símbolo do poder de seu império. Quase 500 quilos de pura fúria negra se levantavam novamente. Os cascos cortavam o ar da manhã como lâminas. O cavalo gritava. Não era um relincho, nem um bufo. Era um som que pertencia a algo ferido além de qualquer razão, antes de Cassie dar mais um passo em direção àquela besta de quase 500 quilos. Clique no botão curtir e inscreva-se, porque o que acontece a seguir muda tudo. A propriedade Valente se estendia por 70 acres nas colinas do Vale de Napa, um lugar onde o dinheiro podia comprar silêncio absoluto e os segredos nunca ultrapassavam os portões de ferro. Este era o reino de Lorenzo Valente, onde cada pedra, cada videira, cada sombra projetada por um carvalho lhe pertencia. E o cavalo preto na sombra do paddock era um símbolo de poder que ele exibia para todo o submundo ver. O cavalo puro sangue no valor de 2 milhões de dólares americanos lutava há 20 minutos sem parar. Uma corda ainda estava pendurada em seu pescoço, onde marcas vermelhas haviam se aprofundado na carne devido aos repetidos puxões violentos. Longos arranhões marcavam seu ombro, e sua pelagem preta brilhante estava emaranhada e escorregadia de suor e sujeira. Ele não estava atacando, estava se defendendo. Cassie estava parada na cerca, longe do caos, a cerca de 12 metros de distância. Ela carregava uma cesta de roupa suja em direção ao lado oeste da mansão quando o grito do cavalo a fez parar. 3 semanas trabalhando ali e ela havia aprendido a primeira regra. Não olhe, não pergunte, não se envolva. Mas suas pernas não obedeciam. Ela colocou a mão sobre a barriga inchada, sentindo o bebê chutar suavemente por dentro, como se também estivesse inquieto. 8 meses, faltando apenas algumas semanas. Ela não deveria estar ali. Deveria se afastar, terminar o trabalho, pegar o dinheiro e desaparecer antes que alguém percebesse sua existência. Mas ela não conseguia tirar os olhos do cavalo. 15 guardas cercaram Shadow, formando um círculo. Eles se moviam com a coordenação de predadores, ombros tensos, mãos prontas, olhos fixos em sua presa. Cada vez que um homem dava um passo à frente, Shadow recuava, revirando os olhos, orelhas coladas à cabeça. Cada vez que tentavam se aproximar, ele girava em círculos frenéticos, cascos arrancando a terra, respiração ofegante como um fole. Cassie viu o que nenhum deles viu. O cavalo não era feroz. Estava apavorado. Apavorado a ponto de perder o controle. Apavorado a ponto de estar disposto a lutar até a morte porque não tinha outra escolha. Ela conhecia aquele olhar. Ela o via no espelho há 27 anos. Derek Kane, o chefe de segurança da propriedade, foi o primeiro a notá-la. Ele era alto, de ombros largos, com um rosto que parecia esculpido em granito. Ele caminhou em direção a ela, com uma voz fria como uma lâmina. "Senhora, saia agora!" Cassie não se moveu. Ela continuou observando o cavalo, observando como ele tremia cada vez que alguém se aproximava, observando como ele jogava a cabeça para trás, como se tentasse se livrar de alguma dor invisível. Um guarda mais jovem, com sangue ainda escorrendo de um corte na testa, virou-se e olhou para ela com raiva. "Aquele monstro quase matou 3 de nós. Você quer ser a 4ª vítima?" Cassie finalmente falou, sua voz estranhamente firme em meio à violência ao seu redor. "Ele está com medo", o jovem guarda piscou. "O quê?" "Ele está com medo", Cassie repetiu, seu olhar nunca saindo da sombra. "Ele não é perigoso. Ele está com medo. Quanto mais vocês o cercam, mais ele fica assustado. Quanto mais vocês gritam, mais ele entra em pânico. Vocês estão encurralando um animal e ficam surpresos quando ele revida." Um breve silêncio. O jovem guarda olhou para ela como se ela tivesse começado a falar uma língua estrangeira. Derek Kane se aproximou, sua voz agora mais baixa, mas ainda cheia de ameaças. "Quem é você?" "Cassandra Mercer, governanta. Desça e volte para o andar de baixo." Cassie não respondeu. Sua mão deslizou para o bolso do avental, onde ela guardava uma pequena coisa desde a manhã, um cubo de açúcar. Ela planejava guardá-lo para o chá da tarde, um raro momento de doçura nos longos dias de trabalho. O cubo estava meio derretido pelo calor do corpo dela, macio e pegajoso contra as pontas dos dedos. Agora ele se tornava outra coisa, uma ponte,
uma oferta, um teste. Cassie fechou os dedos em torno dele, sentindo-o se dissolver ainda mais na palma da mão. Ela olhou para Shadow, agora parado no meio do paddock, com as costelas arfando, os olhos ainda selvagens, mas com algo mais entrelaçado neles agora. Exaustão. Ele não poderia lutar para sempre. Derek deu mais um passo em direção a ela, sua voz mais fria. Não vou perguntar de novo. Cassie olhou para além dele, como se ele não existisse. Ela olhou para o cavalo, depois olhou para o portão do paddock, a apenas alguns passos de distância. Ela sabia que o que estava prestes a fazer era loucura. Ela estava grávida de 8 meses, pequena, frágil, com nada além de um cubo de açúcar na mão. O cavalo pesava quase 500 quilos e já havia derrubado 3 homens adultos. Mas Cassie também sabia outra coisa. Ela conhecia o medo. Ela sabia como era ser empurrada para um canto sem ninguém para lhe dar uma mão. Ela sabia o que era lutar porque não havia outra escolha. E ela sabia que, às vezes, a única coisa que podia quebrar o medo não era a força, era a gentileza. Cassie caminhou em direção ao portão. Sua mão pousou na barra de ferro gelada. Ela a empurrou e entrou. O portão de ferro rangeu ao fechar-se atrás de Cassie. O som parecia uma declaração, uma linha traçada entre a segurança e o ponto sem retorno. Instantaneamente, gritos irromperam de todas as direções. Pare! Alguém a impeça. Você está louca? Derek Kane correu em direção ao portão, estendendo a mão para puxá-la de volta. Mas era tarde demais. Cassie já estava dentro do paddock, separada dele por uma cerca de ferro e um mundo completamente diferente. Ele ficou ali parado com o punho cerrado em torno da barra de metal, olhando para ela como se ela tivesse acabado de assinar sua própria sentença de morte. A poeira pairava no ar como uma respiração suspensa. O paddock inteiro parecia ter congelado por um momento interminável. O tempo desacelerou tanto que Cassie podia sentir cada minúsculo grão de poeira girando na luz. O sol da manhã da Califórnia estava mais forte do que nunca, incidindo sobre seus ombros como uma roupa pesada, tão quente que ela sentiu o suor escorrer pela testa em segundos. Seu coração batia forte contra as costelas, batida após batida, trovejando em seus ouvidos como tambores de guerra. O bebê chutava com força, mais forte do que nunca, como se protestasse contra essa decisão, como se gritasse: "Mãe, não faça isso, mãe, volte." Mas Cassie não se virou. Ela havia feito essa escolha 3 semanas atrás, quando entrou na propriedade Valentia com uma bolsa rasgada e sem nenhum perfume. Ela escolheu sobreviver. Ela escolheu continuar seguindo em frente, mesmo quando o caminho à frente era escuro como breu. Ela escolheu não parar, não desmoronar, não se render. E hoje, neste paddock, ela estava fazendo o mesmo tipo de escolha novamente. Continuar, mesmo com medo, mesmo tremendo, mesmo com tudo dentro dela gritando para fugir. Shadow levantou a cabeça no momento em que sentiu uma nova presença em seu território. Aqueles olhos negros fixaram-se em Cassie, selvagens, doloridos e extremamente alertas. O cavalo ficou ali parado como uma estátua negra contra a terra marrom acinzentada. Todos os músculos rígidos, prontos para a próxima ameaça. Ele havia lutado contra 15 homens. Havia sido sufocado por cordas, gritado, cercado. E agora uma mulher pequena entrava em seu círculo infernal. Cassie parou. Ela ficou a cerca de 4,5 metros do cavalo, perto o suficiente para ver cada gota de suor escurecendo sua pelagem preta, longe o suficiente para não ser uma ameaça imediata. Ela não se aproximou. Ela não recuou. Ela não exigiu nada. Não deu nenhuma ordem. Não fez nada do que aqueles 15 guardas tinham feito. Simplesmente ficou ali parada e esperou. Trás da cerca, Derek Kane gritava com a voz trêmula de medo e raiva: "Saia daí agora! Saia antes que ele te mate!" Cassie ouviu-o. Ouviu cada grito, cada aviso, cada som caótico ao seu redor. Mas não virou a cabeça. Não tirou os olhos da sombra. Em vez disso, ela abriu a boca e falou. Sua voz era baixa, suave, alta o suficiente apenas para o cavalo ouvir. "Tudo bem." Cada palavra saía de seus lábios como um sussurro, como uma canção de ninar de alguma memória distante. "Você não precisa mais lutar." Shadow não se moveu, mas algo mudou em seus olhos. Apenas um lampejo tão pequeno que ninguém mais poderia ter notado. Mas Cassie notou. Ela viu porque estava procurando por isso. Uma centelha de algo que não era medo. Talvez curiosidade, talvez confusão, talvez uma pergunta silenciosa. "Quem é você? Que você não é como os outros?" Cassie permaneceu imóvel como uma árvore profundamente enraizada no solo. Ela não se apressou.
Ela não o pressionou. Ela havia aprendido essa lição quando era pequena, com um homem que uma vez ficou sentado na terra por 6 horas apenas para ganhar a confiança de um cavalo que havia sido espancado. Paciência não era fraqueza. Paciência era sabedoria. Shadow exalou um suspiro longo e forte, tão forte que Cassie pôde ver a poeira se levantar do chão. Suas orelhas se inclinaram para a frente em direção a ela, depois se achataram e se levantaram novamente. Sua cabeça preta brilhante se inclinou ligeiramente, como se estivesse tentando entender algo que nunca havia encontrado antes. A batalha dentro do cavalo se mostrava em cada músculo. Os tendões se tensionavam e depois relaxavam. Uma das patas dianteiras deu um pequeno passo à frente e parou. Seus olhos nunca deixaram Cassie, mas a selvageria suavizou-se um pouquinho, apenas um pouco, como o sol saindo por trás de uma nuvem de tempestade. Entre a confiança e o medo, o cavalo estava no limite, e Cassie sabia que um movimento errado, um som alto, um passo apressado, e tudo se desintegraria. Então, ela não fez nada. Ela apenas ficou ali, com a mão ainda fechada em torno do cubo de açúcar na palma, e esperou que o cavalo tomasse sua própria decisão. Cassie levantou lentamente a mão, devagar, muito devagar, lenta o suficiente para que ela pudesse sentir cada centímetro de ar que seu braço movia. O cubo de açúcar repousava na palma da mão, pequeno, branco marfim, parcialmente derretido e ligeiramente pegajoso contra sua pele. Parecia frágil ali, repousando em uma mão calejada pelo trabalho. Um pequeno pedaço de doçura que ela pretendia guardar para si mesma. Agora era tudo o que ela tinha a oferecer. Ela estendeu o braço para a frente com a palma para cima, aberta como um convite sem palavras, sem ameaças, sem exigências. Apenas a oferta mais simples que um ser vivo poderia fazer a outro. Uma respiração, 2 respirações, 3 respirações. O Padik ficou em silêncio, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Ninguém ousava se mover. Ninguém ousava falar. 15 guardas ficaram paralisados do lado de fora da cerca, com os olhos fixos no que estava acontecendo, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Até o vento parecia ter parado, deixando para trás uma quietude tão densa que parecia sufocante. Shadow ficou ali, seu corpo ainda rígido, seus olhos ainda fixos em Cassie. Mas algo estava diferente. O cavalo não mais a olhava como se ela fosse um inimigo. Ele a olhava como algo que nunca havia encontrado antes. Uma equação sem solução, uma pergunta que ele não sabia como responder. Então ele deu um passo em direção a ela, apenas um, cuidadoso, cauteloso. Seu casco tocou o chão tão levemente que quase não fez barulho. Cassie não recuou. Ela ficou parada como uma estátua, os braços ainda estendidos, as palmas das mãos ainda abertas, o cubo de açúcar ainda ali. Ela não falou. Ela não fez nada. Ela simplesmente esperou, paciente como a terra esperando pela chuva, como a noite esperando pelo amanhecer. O cavalo bufou com força, uma rajada de hálito quente saindo de suas narinas, a cabeça jogada para trás. Atrás da cerca, os guardas ficaram tensos, algumas mãos indo instintivamente para os coldres. Mas ninguém se moveu. Ninguém ousou quebrar aquele momento frágil. Shadow deu mais um passo, depois outro. A distância entre ele e Cassie diminuiu de 4,5 metros para 3 metros, depois 2,4 metros, depois 1,8 metros. O braço de Cassie começou a doer. Ela o mantinha levantado há muito tempo. Os músculos tremiam sob o peso do próprio corpo. O cubo de açúcar aquecia contra sua pele, derretendo um pouco mais, grudando com mais firmeza na palma da mão. O suor escorria pela testa, embora a manhã californiana não estivesse quente. Ela podia ouvir os batimentos cardíacos nos ouvidos, constantes, mais rápidos, como um tambor marcando o ritmo de algum direito sagrado. O bebê dentro dela ficou quieto, como se também estivesse prendendo a respiração com o resto do mundo. Shadow se aproximou ainda mais, o suficiente para que Cassie pudesse ver cada detalhe de seu rosto, os olhos negros profundos com as pupilas dilatadas, as narinas dilatadas enquanto ele sentia seu cheiro, e os cortes ao longo do pescoço, onde a corda havia esfregado a carne viva durante 20 minutos de luta, vermelhos brilhantes e com uma aparência terrivelmente dolorosa. Cassie quis chorar quando viu essas feridas, mas não chorou. Ela apenas ficou parada, com a palma da mão aberta, o cubo de açúcar ainda lá, esperando. O focinho do cavalo tocou sua palma, quente, úmido, trêmulo. Cassie sentiu sua respiração contra sua pele. Sentiu os pelos macios ao redor do nariz dele roçarem seus dedos.
Um momento de contato, uma ponte lançada sobre o abismo entre o medo e a confiança. Shadow cheirou o açúcar. Então, lentamente, abriu a boca e pegou aquele pequeno presente da mão dela. Cassie sentiu os lábios do cavalo contra a palma da mão. Inesperadamente macio e quente, o cavalo mastigou. Um leve som de estalo no ar parado. Ela esperou até que ele engolisse. Então, lenta como se estivesse se movendo debaixo d'água, ela levantou a mão e tocou o pescoço dele. A pele do cavalo estava quente sob a palma da mão dela, encharcada de suor, tremendo levemente. Ela acariciou gentilmente, os dedos deslizando sobre a pelagem preta e lustrosa, evitando as feridas, oferecendo apenas a gentileza do peito. Shadow soltou um longo suspiro. Uma respiração profunda e pesada saiu de seu corpo maciço, como se tivesse acabado de liberar os últimos 20 minutos de inferno. Sua grande cabeça abaixou, mais e mais, até ficar quase nivelada com o chão. Pela primeira vez em 20 minutos, o cavalo ficou parado, completamente imóvel. O silêncio tomou conta do paddock como um cobertor invisível. 15 guardas ficaram parados como figuras de pedra, de boca aberta e olhos arregalados, incapazes de acreditar no que acabavam de testemunhar. O cavalo que derrubara 3 homens adultos agora estava parado em silêncio ao lado de uma pequena mulher grávida, com a cabeça baixa, como se pedisse para ser protegido. Na varanda da mansão, Lorenzo Valente ficou imóvel. Sua mão caiu do corrimão que ele segurava com tanta força até então. Seus olhos não saíram da pequena mulher abaixo, aquela que estava no paddock com a mão no pescoço do cavalo mais selvagem que ele já tivera. Ele não sabia quem ela era, não sabia de onde ela tinha vindo, mas sabia de uma coisa. Ele acabara de ver o impossível acontecer, bem na sua frente. Lorenzo Valente desceu da varanda. Cada um de seus passos ressoava na pedra, como se o próprio destino estivesse batendo à porta. Sem pressa, mas com determinação, ele atravessou o gramado perfeitamente aparado, passou pelos canteiros de flores que os jardineiros cuidavam todos os dias e caminhou direto para o paddock. As pessoas se afastaram sem pensar quando ele se aproximou. Ninguém ousou bloquear seu caminho. Ninguém ousou olhar nos seus olhos. Aquele era o seu domínio, e cada passo que ele dava lembrava isso a todos. Os guardas ficaram mais altos, mais rígidos, como soldados diante de seu general. Derek Kane se afastou e inclinou ligeiramente a cabeça quando seu chefe passou. Lorenzo parou no portão do paddock. Ele olhou para dentro, para o cavalo preto parado quietinho ao lado da mulher pequena, e algo estranho passou por seus olhos. Não era raiva nem irritação, mas curiosidade, um sentimento que ele não sentia há muito tempo. Ele abriu o portão e entrou. Os guardas ficaram tensos imediatamente, alguns avançando por instinto, mas Lorenzo levantou a mão para detê-los. Ele não precisava de ninguém para protegê-lo. Nunca precisou. Shadow levantou a cabeça quando sentiu alguém novo entrando em seu território. Olhos escuros estudaram Lorenzo, avaliando-o, cautelosos, mas o cavalo não empinou, não gritou, não atacou. Apenas o observou por um momento, depois voltou-se para Cassie, como se decidisse que o homem não merecia sua atenção. Lorenzo sentiu algo estranho apertar seu peito. Seu cavalo, o cavalo que ele pagara 2 milhões de dólares americanos para comprar. O cavalo que era o símbolo do poder do Império Valente, acabara de dispensá-lo para voltar para uma governanta. Ele parou a alguns metros deles e simplesmente observou. Pela primeira vez, ele realmente olhou para a mulher. Ela era pequena, nem mesmo 1,55 metros, tão magra que seus ombros se projetavam sob uma blusa simples. Sua barriga era grande, arredondada e firme, com um bebê prestes a nascer, um contraste estranho com o resto de seu corpo frágil. Seu cabelo era castanho, inicialmente preso com cuidado, mas agora solto, com mechas desarrumadas caindo sobre seus ombros e pelas costas. Mas o que Lorenzo não conseguia tirar os olhos eram seus olhos, calmos. Calmos de uma forma que não fazia sentido. Não havia medo neles, nem preocupação, nenhuma daquela diferença intimidante que ele estava acostumado a ver nas pessoas quando elas ficavam diante dele. Ela olhou para o cavalo com gentileza, sua mão ainda acariciando seu pescoço, como se ficar em um paddock com um animal selvagem fosse a coisa mais comum do mundo. Lorenzo falou, sua voz baixa e pesada com autoridade. Quem é você? Cassie não se virou. Ela continuou acariciando o pescoço de Shadow, sua voz calma, como se estivesse falando sobre o tempo. Cassandra Mercer, governanta lá embaixo. Governanta lá embaixo. Ele tinha dezenas de empregados nesta mansão e não conseguia se lembrar do rosto de nenhum deles. Eles eram fantasmas que se moviam pela sua casa, limpando, cozinhando, lavando e depois desaparecendo. Mas esta mulher era diferente. Ela não desapareceu.
Ela entrou no centro do caos e fez o que ninguém mais poderia fazer. Como você sabia como fazer isso? Lorenzo perguntou, ainda com os olhos fixos nela. Desta vez, Cassie se virou. Ela olhou diretamente nos olhos dele, sem baixar a cabeça, sem evitar o contato, sem nenhum traço de medo ou submissão. Aquele olhar surpreendeu Lorenzo. Poucas pessoas ousavam olhar para ele daquela maneira. E entre as que o faziam, a maioria estava morta. Eu cresci com cavalos, ela disse com a voz ainda calma. Eles não respondem à força. Eles respondem à segurança ou à promessa dela. Lorenzo não disse nada. Ele a observou por mais alguns segundos, como se tentasse ler algo escondido sob aquela superfície composta. Uma governanta grávida, pequena e frágil, com nada além de um cubo de açúcar, acabara de domar o cavalo que seus 15 guardas treinados não conseguiam controlar. E ela estava falando sobre segurança, sobre uma promessa, como se essas fossem coisas que ele não entendesse. Talvez ele realmente não entendesse. Então ele se virou e saiu do paddock sem dizer mais nada. Os guardas se afastaram quando ele passou, e ele parou ao lado de Derek Kane, baixando a voz. Apenas o suficiente para que um homem ouvisse. Descubra tudo sobre ela. Tudo. Derek assentiu, sem fazer perguntas. Ele sabia quando ficar calado e obedecer. Lorenzo caminhou em direção à mansão, mas antes de entrar, olhou para trás mais uma vez. No paddock, Cassie ainda estava ao lado de Shadow. Ela se virou para acariciar o pescoço do cavalo novamente, completamente concentrada nisso. Como se a conversa de um momento atrás nunca tivesse acontecido. Como se o chefe da máfia mais poderoso de Napa Valley nunca tivesse aparecido. E de alguma forma, de uma maneira que Lorenzo não conseguia explicar, isso tornava impossível para ele parar de pensar nela. Naquela noite, Cassie voltou para o pequeno quarto nos aposentos dos funcionários, no andar inferior da mansão. O quarto era grande o suficiente apenas para uma cama de solteiro, um guarda-roupa de madeira velho e uma pequena janela que dava para os fundos da casa. Nada ali pertencia a ela, exceto a bolsa rasgada enfiada no canto do armário. Ela se sentou na beirada da cama e sentiu as molas gastas afundarem sob seu peso. Sua mão pousou sobre a barriga, esfregando em círculos lentos, e o bebê dentro dela se mexeu em resposta, como se fosse uma saudação. Ela sorriu. O primeiro sorriso do dia destinado apenas à pequena alma viva que ninguém além dela sabia que estava ali. A memória veio como a maré, indesejada e imparável. Montana, 19 anos atrás. Ela tinha 8 anos, cabelos trançados em 2 tranças, pés engolidos pelas botas de borracha grandes demais de sua mãe. Seu pai, Thomas Mercer, o melhor encantador de cavalos de todo o condado, segurou sua mão e a levou a um rancho nos arredores da cidade. Havia um cavalo lá, disse o dono do rancho. Um cavalo tão maltratado que ninguém ousava chegar a menos de 3 metros dele. Ele mordia, chutava. Ele havia quebrado o braço de um homem. O dono queria atirar nele porque não havia outra maneira. Seu pai não disse uma palavra. Ele apenas pegou um balde, encheu-o de aveia e entrou no paddock. Sentou-se na terra, colocou o balde à sua frente e esperou. O cavalo estava no canto mais distante, com os olhos revirados, o corpo tremendo, pronto para atacar qualquer um que se aproximasse. Mas seu pai não se aproximou. Ele apenas ficou sentado ali. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Cassie sentou-se na cerca, balançando as pernas, observando seu pai sentado imóvel sob o sol, depois sob a sombra, depois sob o sol novamente. 4 horas, 5 horas, 6 horas se passaram. Ele não falou, não se moveu, não fez nada, exceto ficar sentado ali com aquele balde de aveia. Então o cavalo deu um passo à frente, devagar, cauteloso, até ficar na frente de seu pai e abaixar a cabeça para comer. No caminho para casa naquele dia, seu pai segurou sua mão e falou, com uma voz profunda e calorosa como a luz do fim da tarde. Paciência não é fraqueza, querida, é sabedoria. Cassie se lembrou dessa lição. Ela a gravou em seus ossos e carne, guardando-a como um tesouro ao longo dos anos que se seguiram. Mas ela também se lembrou do que veio depois. Sua mãe morreu quando Cassie tinha 8 anos. Alguns meses depois daquele dia no rancho, ela adoeceu e faleceu em uma noite amarga de inverno, deixando Cassie e seu pai com uma casa vazia e uma dor que nenhuma palavra poderia expressar. Seu pai mudou depois que sua mãe morreu. Ele ainda trabalhava, ainda domava cavalos, ainda ensinava lições de paciência a Cassie, mas a luz em seus olhos se apagou. Ele bebia mais, falava menos, ficava olhando para o nada com mais frequência. Então, uma manhã, quando Cassie tinha 16 anos, ela acordou e encontrou a casa vazia.
Seu pai tinha partido durante a noite, sem deixar bilhete, sem explicação, sem dizer uma única palavra. Ele não aguentava mais. A vida era muito difícil, a dor era muito grande, e ele escolheu fugir. Depois disso, ela passou a cuidar de si mesma. Com 16 anos, sozinha, sem pai, sem mãe, sem dinheiro, sem futuro, ela fazia qualquer trabalho que encontrasse, lavava pratos em lanchonetes, limpava quartos em motéis baratos. Aprendeu a se tornar invisível, a passar pela vida sem deixar marcas, a sobreviver quando ninguém se importava se ela vivia ou morria. Então, há 2 anos, ela o conheceu, um homem com um sorriso caloroso e promessas doces. Ela pensou que era amor. Pensou que finalmente tinha encontrado alguém que se importava. Pensou que a vida poderia ser menos solitária. Ela estava errada. Quando ela lhe disse que estava grávida, aquele sorriso desapareceu. Ele olhou para ela como se ela fosse um problema a ser resolvido. E então ele disse as palavras que ela nunca esqueceria. Não estou pronto para ser pai. Ele desapareceu logo depois disso, sem número de telefone, sem endereço, sem deixar rastros. Ela estava sozinha novamente. Mas desta vez, não era só ela. Havia uma pequena alma viva crescendo dentro dela, completamente dependente dela, confiando plenamente que ela a protegeria. 3 semanas atrás, quando o dinheiro acabou e não havia mais para onde ir, ela encontrou aquela agência. Eles não pediram documentos, não perguntaram sobre seu passado, não questionaram por que uma mulher grávida precisava de trabalho tão urgentemente. Eles pagaram em dinheiro e a colocaram em uma mansão em Napa Valley. Ela aceitou o trabalho sem saber quem era o proprietário, sem saber em que tipo de mundo estava entrando. Ela só precisava de um teto, trabalho, uma chance de sobreviver até o bebê nascer. Cassie piscou e voltou ao presente. O pequeno quarto ainda estava escuro, iluminado apenas pelo luar que entrava pela janela. Ela olhou para fora, em direção aos estábulos distantes na noite. Shadow estava lá fora, talvez dormindo, talvez ainda acordado. Ela se perguntou se o cavalo estava pensando nela da mesma forma que ela pensava nele. Em sua mente, ela sussurrou para si mesma, as palavras surgindo como uma oração. Apenas um lugar seguro para meu bebê. Mas algo havia mudado hoje, após 3 semanas ali, e ela havia aprendido a ser invisível. Andar suavemente, falar suavemente, abaixar a cabeça, evitar olhares, terminar o trabalho e desaparecer como se nunca tivesse existido. Era assim que ela sobrevivia. Era assim que ela protegia a si mesma e a criança dentro dela. Mas hoje, quando ela entrou naquele paddock, quando ficou diante de um cavalo selvagem, quando olhou diretamente nos olhos do chefe da máfia mais poderoso do Vale de Napa, ela quebrou todas as regras. Hoje, ela foi vista. 3 dias se passaram desde o que aconteceu no paddock. 3 dias em que Lorenzo Valente não conseguia parar de pensar na pequena mulher com o cubo de açúcar na mão. Ele estava sentado no escritório no segundo andar da mansão, onde paredes revestidas de carvalho e prateleiras com encadernação em couro criavam uma espécie de poder que você podia sentir no momento em que entrava. Derek Kane estava em frente à mesa, com uma pasta fina na mão. Ele a colocou sobre a mesa e recuou, esperando. Lorenzo pegou a pasta, abriu-a e leu Cassandra Mercer, 27 anos, nascida e criada em Montana, sem antecedentes criminais, sem infrações anteriores, sem problemas com a lei, sem família localizável, pais falecidos ou paradeiro desconhecido. Grávida de 8 meses, pai da criança não identificado. Contratada por uma agência de empregadas domésticas há 3 semanas. Sem referências, sem fiador. Lorenzo leu cada linha, cada detalhe, cada pequena informação que o pessoal de Derek havia reunido. Nada de especial, nada de suspeito. Apenas uma mulher comum, com uma vida comum. Se é que se pode chamar de comum, carregar uma gravidez sozinha, sem ter para onde recorrer. Ele fechou o relatório, colocou-o sobre a mesa e ficou em silêncio. Após um momento, Derek falou. Ela está limpa, senhor. Nada suspeito, sem vínculos com nenhuma família. Nenhum sinal de que seja uma espiã ou tenha ligações com um rival. É apenas uma empregada doméstica comum. Lorenzo não respondeu. Ele olhou pela janela, onde se podia ver o paddock à distância. Shadow estava ali, tranquilo, não mais a fera selvagem que havia derrubado 3 de seus homens. Derek entendeu que a conversa havia terminado. Ele inclinou a cabeça e saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Lorenzo continuou olhando pela janela, com a pasta ainda sobre a mesa, e uma pergunta ecoava em sua mente sem resposta. Nos dias que se seguiram, um novo hábito se formou, algo que Lorenzo nunca havia planejado.
Todas as manhãs, assim que o sol nascia e a névoa ainda pairava sobre as colinas do Vale de Napa, Cassie aparecia nos estábulos. Ela se aproximava de Shadow como se fosse um ritual sagrado, levando um cubo de açúcar ou uma maçã, e passava uma hora inteira ao lado do cavalo. Shadow agora só ouvia ela. Ele deixava que ela escovasse seu pelo, acariciasse seu corpo e o levasse para passeios lentos pelo paddock. O cavalo que antes era um símbolo de selvageria agora a seguia como um cachorrinho, os olhos acompanhando cada passo seu, as orelhas voltadas para sua voz, e Lorenzo observava. Da janela do escritório, ele olhava para o paddock todas as manhãs, café na mão, trabalho abandonado na mesa. Da varanda do quarto, ele ficava na escuridão antes do amanhecer e observava-a caminhar pela trilha de terra até os estábulos. Ele não entendia por que fazia isso. Tinha um império para administrar, decisões de vida ou morte a tomar, inimigos a enfrentar. Mas todas as manhãs, ele ainda ficava ali observando a governanta grávida acariciar seu cavalo e se perguntando o que havia nela que não o deixava desviar o olhar. Certa tarde, Cassie caminhava pelo corredor superior para pegar roupas de cama no depósito. Ela havia memorizado os ritmos daquela casa. Sabia quando aparecer e quando desaparecer. Sabia quais lugares eram seguros e quais devia evitar. Mas hoje ela tomou o caminho errado. Passou pela porta de carvalho do escritório de Lorenzo, que estava ligeiramente aberta. Uma voz veio de dentro, baixa e fria. A voz de Lorenzo. Cuide disso discretamente. Não deixe rastros. Então a voz de Derrick, curta e final. Entendido, senhor. Cassie parou morta, seus pés pareciam pregados no chão. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ela não sabia do que eles estavam falando. Ela não sabia quem seria tratado ou o que precisava não deixar rastros, mas ela entendia o suficiente. Ela entendia onde estava, para quem trabalhava, em que tipo de mundo vivia, os fragmentos que ouvia de outros funcionários, os olhares assustados sempre que alguém mencionava o nome Lorenzo Valente, os guardas armados que circulavam pela mansão como se fosse uma fortaleza, não uma casa. Ela tentava não pensar nessas coisas. Ela escolheu fechar os olhos, tapar os ouvidos e fazer seu trabalho. Mas agora, diante daquela porta entreaberta, ela não podia mais fingir. Cassie respirou lenta e profundamente e se forçou a manter a calma. Ela caminhou em silêncio, sem fazer barulho, como se nunca tivesse parado, como se nunca tivesse ouvido nada. Pegou as roupas de cama no depósito, as abraçou contra o peito e desceu as escadas pelos fundos. Ninguém a viu. Ninguém sabia que ela tinha estado lá. Naquela noite, Cassie deitou-se na cama do seu pequeno quarto, com os olhos bem abertos, olhando para o teto escuro. O bebê se mexeu dentro dela, talvez sentindo o desconforto da mãe. Ela colocou a mão na barriga e acariciou-a suavemente, tentando acalmar os dois. Em que tipo de mundo ela tinha entrado? Sob o teto de quem ela estava vivendo? As perguntas giravam em sua mente como uma tempestade sem lugar para pousar. Então ela pensou na criança dentro dela. Pensou no fato de que não tinha outro lugar para ir, ninguém mais em quem se apoiar. Pensou em como havia sobrevivido 27 anos sem fazer perguntas desnecessárias e sem se envolver em coisas que não eram suas. Na manhã seguinte, quando o sol estava nascendo sobre as colinas, Cassie ainda caminhava até os estábulos, como sempre fazia. Shadow levantou a cabeça quando a viu e deu um relincho suave, como se fosse uma saudação. Ela sorriu, estendeu a mão para acariciar seu focinho macio e tomou sua decisão. Não pergunte, não seja curiosa, não se envolva. Ela só precisava sobreviver até dar à luz. Depois disso, ela encontraria uma maneira de partir. Mas, por enquanto, ela se tornaria invisível novamente. Uma semana se passou. Durante 7 dias, Cassie continuou fazendo as tarefas domésticas, visitando Shadow todas as manhãs e fingindo que não tinha ouvido nada no corredor naquele dia. Durante 7 dias, ela tentou se tornar invisível novamente, assim como seu plano original. Mas, naquela manhã, enquanto a névoa ainda cobria as colinas do Vale de Napa como um frágil cobertor branco, esse plano foi por água abaixo. Cassie estava no estábulo, com uma escova de pelagem na mão, passando-a suavemente pelo pelo preto brilhante de Shadow. O cavalo estava parado, com os olhos semicerrados e a cabeça baixa, completamente relaxado. Ele confiava nela totalmente e, de alguma forma, isso fez Cassie se sentir um pouco menos sozinha. Ela ouviu passos na terra antes de vê-lo, passos firmes e confiantes, do tipo dado por um homem acostumado a possuir tudo em que entrava. Cassie não se virou.
Continuou escovando Shadow como se nada estivesse acontecendo. Como se o chefe da máfia mais poderoso da região não tivesse acabado de entrar em seu estábulo. Lorenzo parou na porta do estábulo, com um ombro encostado na moldura de madeira e os braços cruzados sobre o peito. Ele não falou nada. Apenas ficou ali parado, observando. Cassie podia sentir o olhar dele em suas costas, pesado e cortante. Mas ela não deixou que isso mudasse o ritmo de suas mãos. Ela não parou de trabalhar. Ela não se levantou para cumprimentá-lo. Ela não demonstrou medo ou submissão, como todos os outros nesta mansão faziam. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo som suave da escova passando pelo pelo do cavalo e pela respiração constante de Shadow. Finalmente, Lorenzo falou, sua voz baixa e carregando algo que Cassie não conseguia identificar. Você não tem medo de mim? Não era uma pergunta, era uma afirmação, um reconhecimento de algo incomum que ele estava observando. Cassie ainda não se virou, sua mão ainda se movendo. Eu deveria ter medo? Lorenzo ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse sua resposta. A maioria das pessoas tem. Eu não sou como a maioria das pessoas. As palavras saíram da boca de Cassie antes que ela pudesse pensar. Ela se perguntou se tinha acabado de cruzar uma linha, se aquela franqueza a colocaria em apuros. Mas quando ela olhou por cima do ombro, viu algo estranho no rosto de Lorenzo. Não era raiva, era quase diversão. O silêncio se instalou novamente, mas desta vez não era tão tenso. Lorenzo continuou observando seu trabalho, e quando falou novamente, sua voz estava um pouco mais suave. Você cresceu em Montana? Não era uma pergunta. Ele havia lido o relatório. Sim, Cassie respondeu brevemente. Sua família? Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Onde não sobrou ninguém que queira ser encontrado. A mão de Cassie parou por um instante. Ele era mais perspicaz do que ela esperava. Ambos, ela respondeu com cuidado, mas ela não mentiu. Não havia motivo para mentir sobre algo tão claro quanto a luz do dia. Lorenzo entrou no estábulo, aproximando-se, mas ainda mantendo alguns metros de distância. Shadow levantou a cabeça para olhar para ele, depois voltou-se para Cassie, como se decidisse que ela era mais importante. E o pai do bebê? A pergunta fez a mão de Cassie parar completamente. A escova pairou sobre a pelagem do cavalo. Imóvel, ela sentiu seu corpo ficar tenso, memórias dolorosas surgindo como uma onda. Mas ela as reprimiu, como já havia feito centenas de vezes antes. Ela começou a escovar novamente, sua voz tão calma que até a surpreendeu. Ele não nos queria. 5 palavras simples, sem detalhes, sem explicações, sem autopiedade, apenas a verdade nua e crua. Lorenzo não falou nada, mas Cassie sentiu algo mudar no ar. Uma nova tensão, não dirigida a ela, mas a alguém que não estava ali. Ela não sabia que no peito de Lorenzo uma chama acabara de se acender. Raiva. Raiva de um homem que ele nunca conhecera. O homem que abandonara a mulher que estava diante dele. Ele não entendia por que sentia isso. Ela era apenas uma governanta. Não tinha nada a ver com ele. Mas a raiva ainda ardia, baixa e teimosa, recusando-se a morrer. Lorenzo limpou a garganta, afastando aquele sentimento estranho. Tenho uma oferta. Cassie finalmente virou-se para olhar para ele. Olhos castanhos calmos encontrando os seus cinzentos. Você cuidará oficialmente do Shadow. O dobro do seu salário atual. Um quarto privado perto dos estábulos para facilitar o trabalho. Cassie olhou para ele por um longo momento, avaliando, ponderando. Então ela disse com a voz mais dura. Não preciso da sua piedade. Lorenzo não pareceu ofendido com a recusa implícita. Em vez disso, inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Isso não é piedade, é um trabalho. Ele deu mais um passo à frente, seu tom tornando-se mais prático. Aquele cavalo vale 2 milhões de dólares americanos. Ele costumava ser meu símbolo de poder e quase se tornou um desastre. 15 homens treinados não conseguiam controlá-lo. Mas ele te obedece como um cachorrinho. Isso é valor, Cassandra, não caridade. Cassie olhou para ele, depois para Shadow, depois de volta para ele. Ela pensou no pequeno quarto apertado nos aposentos dos funcionários. Pensou na pequena quantia de dinheiro que ganhava. Pensou no bebê que estava prestes a nascer e no que ele precisaria. Ela assentiu. Tudo bem. Lorenzo assentiu de volta, como se a negociação tivesse terminado exatamente como ele esperava. Você terá um quarto privado a partir de amanhã. Ele se virou e caminhou em direção à porta do estábulo. Mas antes de sair, ele parou. Ele ainda estava de costas para ela, mas sua voz suavizou-se, trazendo um tom que Cassie nunca tinha ouvido antes. E Cassandra, ela olhou para cima, esperando.
Você se saiu bem com a sombra. Então ele se afastou, desaparecendo na névoa que ainda cobria as colinas. Cassie ficou ali, com o pincel ainda na mão, observando as costas dele até que se dissolvessem completamente no branco. Era a primeira vez que ela o ouvia dizer algo que não fosse uma ordem, e ela não sabia o que deveria sentir a respeito disso. 2 semanas se passaram como um sonho que Cassie não ousava acreditar que fosse real. Ela se mudou para o novo quarto no dia seguinte, após sua conversa com Lorenzo, exatamente como ele havia prometido. O quarto era pequeno, mas privado, em um anexo perto dos estábulos, com uma grande janela com vista para as colinas verdejantes do Vale de Napa. Havia uma cama de verdade, não o colchão de molas gasto dos aposentos dos funcionários. Havia uma pequena mesa perto da janela, onde ela podia sentar e olhar para fora. Havia um banheiro privativo com água quente que corria constantemente. Pequenas coisas que a maioria das pessoas considerava naturais. Mas, para Cassie, eram luxos com os quais ela nunca ousara sonhar. Sua vida estava mais estável do que nunca. Todas as manhãs, ela acordava ao nascer do sol, caminhava a curta distância até os estábulos e passava um tempo com Shadow. Ela o escovava, levava-o para passeios lentos ao redor do paddock, conversava com ele sobre tudo e nada. O cavalo que antes era um símbolo de selvageria havia mudado completamente. Ele era gentil, obediente e até parecia feliz sempre que Cassie aparecia. Ele relinchava, corria até ela e encostava a cabeça no ombro dela como um cachorrinho gigante. O vínculo entre eles era algo que ninguém conseguia explicar, mas todos podiam ver. E Lorenzo também via isso. Ele começou a aparecer nos estábulos todas as manhãs, primeiro por coincidência, depois gradualmente como um hábito. Ele dizia que vinha verificar Shadow para ter certeza de que seu investimento de $2 milhões estava sendo bem cuidado. Mas todos sabiam por quem ele realmente vinha. Os guardas trocavam olhares quando ele passava. Os funcionários da casa cochichavam, mas ninguém ousava dizer nada na cara dele. Nessas manhãs, eles conversavam. No início eram apenas frases curtas sobre o trabalho, sobre Shadow, sobre o tempo, mas aos poucos as conversas ficaram mais longas, mais fáceis. Lorenzo perguntou sobre a vida em Montana, sobre os cavalos que ela cuidava, sobre os invernos rigorosos e os verões curtos nas planícies. Cassie respondeu, cautelosa no início, depois mais natural ao perceber que ele estava realmente ouvindo. Ele ouvia mais do que falava, algo que ela ouvira dizer que ele raramente fazia com alguém. Ele ficava de pé, com o ombro encostado na cerca, os olhos voltados para as colinas, e deixava que ela lhe contasse sobre uma vida que ele não conseguia imaginar. Uma tarde, depois que Cassie terminou de alimentar Shadow, Maggie apareceu na porta do estábulo com uma expressão tensa no rosto. Senhor, Valente quer vê-lo na casa principal. Cassie sentiu o estômago apertar. O que ela tinha feito de errado? Ela havia dito algo que não deveria? Aquelas conversas matinais foram um erro. Ela seguiu Maggie até a casa principal, seus passos ficando mais pesados a cada passo. Quando chegou à grande sala de estar, viu Lorenzo parado perto da janela, e ao lado dele, um homem de meia idade que ela nunca tinha visto antes. O homem tinha cabelos grisalhos, um rosto gentil e uma bolsa de couro preta que parecia uma maleta de médico sobre a mesa. Lorenzo se virou ao ouvi-la. Cassandra, este é o Dr. Harrison Webb, meu médico de família. Cassie parou de repente, sem entender o que estava acontecendo. Eu não... Ela começou, mas Lorenzo a interrompeu. Você está grávida de 8 meses e trabalhando de manhã à noite. Você precisa ser examinada. Sua voz não era uma ordem, mas também não era uma sugestão. Era um fato que ele estava afirmando, e ele não aceitaria objeções. Cassie queria recusar. Ela queria dizer que não precisava da ajuda de ninguém, que cuidava de si mesma há 27 anos, que não queria ficar devendo nada a ninguém. Mas antes que ela pudesse abrir a boca, o doutor Webb sorriu para ela, com o sorriso caloroso de um pai. É só para examinar a senhorita Mercer e ter certeza de que o bebê está saudável. Não há nada com que se preocupar. Cassie olhou para Lorenzo, mas ele não olhou para ela. Ele se virou para sua mesa, fingindo estudar uma pilha de papéis, como se isso não tivesse nada a ver com ele. Como se chamar seu médico particular para examinar uma empregada doméstica fosse a coisa mais normal do mundo. Ela concordou. Não porque quisesse, mas porque sabia que era a coisa certa a fazer pela criança dentro dela. O Dr. Webb a examinou cuidadosamente, minuciosamente, perguntando sobre dieta, sono, sintomas incomuns. Ele ouviu os batimentos cardíacos do bebê, verificou sua pressão arterial,
Mediu sua barriga. Quando terminou, ele lhe deu um sorriso tranquilizador. O bebê está muito saudável, senhorita Mercer. Batimentos cardíacos fortes e estáveis. Tamanho dentro do esperado. Mas você precisa descansar mais. 8º mês, não é hora de trabalhar demais. Depois que o médico saiu, Cassie permaneceu na sala de estar, sem saber se deveria ir embora ou ficar. Lorenzo ainda estava em pé na mesa, fingindo ler jornais. Você não precisava fazer isso, disse Cassie com voz suave, mas carregando algo que ela não conseguia definir. Lorenzo ergueu o olhar para ela, seus olhos cinzentos encontrando os de Brown. Eu sei. 2 palavras. Sem explicação, sem motivo, sem defesa. Apenas eu sei. Como se isso dissesse tudo. Cassie não perguntou mais nada. Ela inclinou a cabeça levemente e saiu da sala, mas podia sentir os olhos dele seguindo-a até desaparecer pela porta. Na cozinha da mansão, Rosa estava preparando o jantar quando Maggie entrou. Ele me perguntou o que Cassie gosta de comer. Rosa disse, sem conseguir esconder sua surpresa. Ele nunca perguntou o que ninguém gosta de comer. Ele apenas dá as ordens e nós as cumprimos. Maggie olhou pela janela, onde podia ver Lorenzo caminhando em direção aos estábulos, mesmo que Cassie não estivesse mais lá. Ele está apaixonado, disse ela com um pouco de tristeza e um pouco de esperança na voz. Ele só não sabe disso ainda. Naquela noite, Cassie deitou-se em seu novo quarto, com a mão na barriga, sentindo o bebê se mexer dentro dela. O luar entrava pela janela e se espalhava pelas colinas distantes, e em algum lugar nos estábulos, Cheryl dormia em paz. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, Cassie sentiu que podia ter esperança. Tarde da noite, Lorenzo estava sentado sozinho no escritório no 2º andar da mansão. O uísque em seu copo estava pela metade, o âmbar refletindo o dourado pálido da lâmpada da mesa. O quarto estava na escuridão, exceto por um pequeno círculo de luz ao redor de sua mesa, onde documentos importantes aguardavam sua atenção. Mas ele não estava olhando para os documentos. Ele estava olhando pela janela em direção ao pequeno prédio perto dos estábulos. A luz ainda brilhava no quarto de Cassie, um quadrado amarelo quente na noite escura. Ele se perguntou o que ela estaria fazendo, lendo, pensando no bebê que nasceria em breve. Ou talvez ela também estivesse acordada, como ele, com pensamentos que não a deixavam dormir. Ele levou o copo à boca, tomou um gole e deixou o álcool deslizar por sua garganta. A memória veio sem ser solicitada, como sempre acontecia quando ele se sentava sozinho no escuro. 24 anos atrás, Lorenzo tinha 12 anos e estava ao lado do caixão de sua mãe na grande sala da antiga propriedade. Ela estava deitada ali com o vestido branco que adorava, cabelos penteados, olhos fechados como se estivesse dormindo. Mas ela não estava dormindo. Ela nunca mais acordaria. A família Caruso a enviou de volta como uma mensagem para seu pai. Um lembrete de que, neste mundo, ninguém podia ter uma fraqueza, e sua mãe tinha sido a maior fraqueza de Dom Valente. Seu pai estava ao lado do caixão, com as costas retas como um carvalho e o rosto duro como granito. Ele não derramou uma lágrima, nem um soluço. Nem um único sinal de dor apareceu nas linhas severas e esculpidas de seu rosto. Lorenzo queria chorar, queria gritar, queria destruir tudo ao seu redor. Mas ele olhou para o pai e aprendeu a engolir as lágrimas. Após o funeral, quando os enlutados partiram e a casa mergulhou em um silêncio mortal, seu pai o chamou para o escritório. Lorenzo se lembrava do cheiro de charutos e couro naquela sala. Lembrava-se dos olhos frios do pai fixos nele. Lembrou-se de cada palavra que saiu dos lábios finos do homem que o criou. O amor é fraqueza, Lorenzo. Mataram sua mãe porque eu a amava, porque deixei que ela se tornasse minha fraqueza. Nunca deixe ninguém se tornar sua fraqueza. Nunca. Aos 12 anos, Lorenzo ficou naquela sala e viu seu pai construir a primeira parede ao redor de seu coração. 20 anos atrás, Lorenzo tinha 16 anos e estava no campo de tiro subterrâneo abaixo da propriedade. Uma pistola repousava em sua mão, pesada e fria, e ele aprendeu a apertar o gatilho sem tremer. Seu pai estava atrás dele, observando, julgando, nunca satisfeito. Lorenzo aprendeu a atirar naquele ano, aprendeu a lutar, aprendeu a interrogar, aprendeu a fazer as pessoas terem medo com nada além de um olhar e, acima de tudo, aprendeu a não sentir nada. Seu pai lhe ensinou tudo o que ele precisava para sobreviver neste mundo. Confiança é estupidez, dizia seu pai, com voz fria como gelo. Todo mundo tem um preço. Pague o suficiente e qualquer um vai te trair. Lembre-se disso. Lorenzo se lembrava. Ele gravou isso em seus ossos, em sua carne, em cada célula de seu corpo. Ele não confiava em ninguém.
Ele não amava ninguém. Ele nunca deixou ninguém se aproximar o suficiente para machucá-lo. 10 anos atrás, seu pai morreu. Um ataque cardíaco repentino no meio da noite. E Lorenzo herdou o Império Valente aos 26 anos. Ele ficou ao lado da cama de hospital de seu pai nas últimas horas, observando o homem que havia sido um símbolo de poder se tornar pequeno e frágil sob os lençóis brancos. Seu pai não pediu desculpas, não falou de amor, não disse nada, exceto instruções sobre negócios, sobre o império, sobre inimigos a serem vigiados. Até o fim, ele foi Dom Valente, não um pai. Depois que seu pai morreu, Lorenzo construiu muros mais altos, mais frios, mais cruéis. Ele se tornou o novo Dom Valente, mais aterrorizante do que seu pai jamais fora. Ninguém ousava se aproximar. Ninguém ousava olhar nos seus olhos. Ele tinha tudo: dinheiro, poder, o medo dos seus inimigos. E, no entanto, não tinha nada. Nunca teve um relacionamento verdadeiro. Nunca teve ninguém a quem pudesse chamar de amigo, amante, família. Apenas transações, apenas vantagens, apenas muros imponentes e um coração gelado. Lorenzo olhou para o seu copo e viu o seu próprio rosto distorcido no líquido âmbar. Perguntou-se o que Cassie pensava dele. Ela tinha medo dele? Ela desprezava-o. Ela conseguia ver o sangue nas suas mãos, mesmo que ele as tivesse lavado há muito tempo. Ela olhou para ele com aqueles olhos calmos, sem medo, sem submissão, como se ela pudesse ver através de todas as camadas que ele construíra ao longo de 24 anos. E a parte mais assustadora era que ele queria que ela visse. Ele queria que ela visse ele, o homem real. Não o chefe da máfia, não Dom Valente, apenas Lorenzo. Mas aquele homem real ainda existia? Ou ele havia morrido com sua mãe há 24 anos, em um quarto que cheirava a mentiras e lágrimas que nunca caíram? Lorenzo esvaziou o uísque e colocou o copo sobre a mesa. Ele se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando para fora. A luz no quarto de Cassie ainda estava acesa, como um pequeno farol em um oceano de escuridão. Ele apagou a lâmpada do escritório, deixando o quarto mergulhar na noite, mas seus olhos ainda não conseguiam deixar aquela janela iluminada à distância. Ele não conseguiu dormir naquela noite. A 30 milhas ao sul da propriedade Valente, em uma antiga vila escondida entre vinhedos infinitos, outra reunião estava em andamento. Este era o território dos Caruso, inimigos mortais da linhagem Valente, a família que havia matado a mãe de Lorenzo 24 anos atrás. Bennett Caruso estava sentado em seu escritório, com 52 anos, cabelos grisalhos penteados para trás e olhos afiados como os de um falcão fixos nas fotografias espalhadas sobre uma mesa de carvalho. Ele herdara sua posição do pai, o homem que ordenara o assassinato da esposa do velho Dom Valente, e nunca parara de procurar uma maneira de derrubar Lorenzo. Vince Caruso, seu filho, de 28 anos, estava em frente a ele com uma expressão presunçosa. Ele era uma cópia mais jovem do pai, com os mesmos olhos frios e o mesmo sorriso cruel, mas sem a paciência e o cálculo que Bennett aperfeiçoara ao longo de décadas. "Olhe isso", disse Vince, deslizando outra foto sobre a mesa. Uma foto tirada de longe, mas nítida o suficiente para distinguir duas figuras. Uma mulher pequena estava ao lado de um cavalo preto em um paddock, e um homem estava mais atrás, observando-a. Valente se importa com ela, uma governanta grávida. Bennett pegou a foto e estreitou os olhos. Se importa como? Ele lhe deu um quarto particular perto dos estábulos, não nos aposentos dos funcionários. Vince respondeu com um tom de desprezo na voz. Ele chamou seu médico particular para examiná-la. E todas as manhãs ele vai até os estábulos e fica lá conversando com ela por horas. Valente, o cara que nunca conversa com ninguém por mais de 5 minutos, agora fica parado conversando com uma pequena empregada grávida. Bennett colocou a foto na mesa, recostou-se na cadeira e um sorriso lento se formou em sua boca. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de um predador que acabara de sentir o cheiro da fraqueza de Praise. "Lorenzo Valente", disse ele, repetindo o que todo o submundo aceitava há 10 anos. "O homem sem fraquezas. Ele finalmente tem uma." Vince assentiu, com os olhos brilhando de excitação. "Vamos usá-la como vantagem. Vamos pegá-la, trazê-la para cá e forçar Valente a entregar o território do Sul. Ele tomou essa área de nós há 5 anos. É hora de recuperá-la." Bennett ficou em silêncio, seus dedos batendo levemente na mesa. Ele não era imprudente como seu filho. Ele havia vivido o suficiente neste mundo para saber que ações precipitadas muitas vezes terminavam em morte. "Tenha cuidado", disse ele devagar, mas com o peso de uma ordem. "Valente não é fácil de provocar. Seu pai já era perigoso o suficiente. Mas ele é pior, mais frio,
mais implacável. Se tocarmos em algo que ele se importa e falharmos, ele vai queimar tudo até o chão. Vince se aproximou, apoiando as duas mãos na mesa e inclinando-se em direção ao pai. É exatamente por isso que precisamos de uma refém. Ele não vai arriscar nada se ela estiver em nossas mãos. Uma mulher grávida, fraca, sem como se defender. Valente fará tudo o que dissermos se quiser que ela viva. Bennett estudou o filho, ponderando. O plano fazia sentido. Se Lorenzo Valente realmente se importava com essa mulher, se ela realmente era sua fraqueza, então essa era a oportunidade que eles esperavam há todos esses anos. Uma chance de derrubar seu inimigo sem derramamento de sangue. Ou pelo menos, sem o sangue deles. Tudo bem, disse Bennett, acenando com a cabeça uma vez. Mas tem que ser limpo, sem deixar rastros, e vamos esperar pelo momento certo. Vince sorriu. O sorriso de um homem que acreditava ter vencido antes mesmo da luta começar. Naquela noite, longe da Vila Caruso, Cassie caminhava dos estábulos de volta para o seu quarto. Ela tinha ficado até mais tarde do que o habitual para escovar Shadow e verificar as feridas no pescoço dele, agora quase totalmente curadas. O caminho de terra batida familiar entre os estábulos e o pequeno edifício onde ela morava era iluminado pela luz fraca da lua. Ela já tinha percorrido aquele caminho dezenas de vezes, seguro e tranquilo. Mas naquela noite algo parecia diferente. Ela sentiu isso antes mesmo de poder explicar. Um arrepio subindo pela espinha, como se alguém estivesse observando na escuridão. Ela parou e virou a cabeça, examinando a noite. Nada. Apenas fileiras escuras de árvores recortando suas silhuetas contra o céu, colinas silenciosas e o barulho constante dos grilos. Ninguém além de seus instintos. Os instintos que a mantiveram viva por 27 anos gritavam que algo não estava certo. Ela acelerou o passo, os passos tornando-se urgentes, um braço envolvendo sua barriga como se para proteger a criança dentro dela. Ela não correu porque sabia que correr pioraria tudo, mas ela se moveu o mais rápido que seu corpo pesado permitia. Quando chegou ao seu quarto e trancou a porta atrás de si, seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ela encostou as costas na porta, respirando fundo, tentando se acalmar. Talvez fosse imaginação. Talvez fosse a paranoia de uma mulher grávida sozinha no escuro. Talvez não fosse nada, mas ela não conseguia se livrar da sensação. Na manhã seguinte, quando Meg veio chamá-la para o café da manhã, Cassie contou a ela sobre a noite anterior. Ela não tinha a intenção, mas quando Meg perguntou por que ela parecia exausta, as palavras saíram sozinhas. Meg ouviu com uma expressão séria no rosto, e então desapareceu para encontrar Derek. Derek contou a Lorenzo. E antes que Cassie pudesse entender o que estava acontecendo, 2 guardas foram postados perto de seu prédio. Eles não a seguiram. Não ficaram bem na porta dela, mas ela podia vê-los à distância, sempre à vista. Lorenzo não veio vê-la naquele dia. Não houve manhã nos estábulos como de costume. Mas quando Cassie olhou para a varanda da mansão, viu a silhueta dele ali, olhando para baixo, e soube que mesmo sem dizer uma palavra, ele a estava protegendo. Ela não sabia que acabara de se tornar um alvo. Não sabia que, em algum lugar na escuridão, os inimigos de Lorenzo já planejavam usá-la como uma peça em um tabuleiro em uma guerra que ela nem sabia que existia. 3 dias se passaram desde a noite em que Cassie sentiu que alguém a observava. 3 dias com 2 guardas sempre em algum lugar à vista. 3 dias com Lorenzo sem aparecer nos estábulos, mas sua silhueta sempre na varanda. Olhando para baixo, Cassie tentou se convencer de que tudo estava normal, que ela estava sendo protegida, que não havia nada com que se preocupar. Mas no fundo ela sabia que algo estava por vir. No final da tarde, Cassie caminhou da cozinha de volta para o seu quarto com um pequeno saco de papel na mão. Rosa tinha embrulhado alguns biscoitos e frutas para ela, dizendo que precisava comer mais porque o bebê estava crescendo rápido. Sua barriga estava mais pesada a cada dia. Agora, com 8 meses e meio, faltavam apenas algumas semanas. Ela se movia mais lentamente do que antes. Seus passos estavam mais pesados, suas costas doíam mais. Mas ela ainda tentava fazer tudo sozinha, não querendo depender de ninguém, não querendo se tornar um fardo. O corredor que levava da cozinha aos fundos da mansão estava vazio a essa hora. Era quando os guardas trocavam de turno. Um intervalo de 15 minutos em que a equipe antiga saía e a nova ainda não assumia o posto. Cassie não sabia disso. Ela só sabia que o silêncio parecia estranho, que o som de seus passos ecoava na pedra como tambores em uma caverna. Ela estava na metade do caminho quando os viu. 2 homens saíram de uma porta lateral à sua frente, bloqueando a passagem. Eles usavam uniformes de manutenção,
camisas azul escuras e calças caqui. Mas Cassie nunca os tinha visto em todo o tempo que estava ali. Ela conhecia a maioria dos funcionários, aqueles que acenavam para ela todas as manhãs, aqueles que cochichavam sobre ela pelas costas. Esses dois eram estranhos. O primeiro era alto, de ombros largos, com um rosto rude e uma longa cicatriz que ia da têmpora até a maçã do rosto. O segundo era mais baixo, mais robusto, com olhos frios como pedra, sem nenhum traço de emoção. Eles ficaram ali, ocupando o espaço estreito, olhando para ela com um olhar que ela já tinha visto antes. Um predador olhando para sua presa. "Você é Cassandra Mercer?" perguntou o homem com a cicatriz, com uma voz baixa e rouca, como se tivesse fumado a vida toda. Cassie deu um passo para trás, seu instinto a fazendo envolver o braço em volta da barriga. O saco de papel escorregou de sua mão e os biscoitos rolaram pelo chão de pedra fria. "Quem são vocês?" perguntou ela, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração batendo forte como se fosse explodir. O segundo homem deu um passo à frente com um sorriso frio nos lábios. "Alguém de quem Lorenzo Valente gosta." Cassie sentiu o sangue gelar nas veias. "Sou apenas uma empregada doméstica. Não sei nada sobre o Sr. Valente." O homem com cicatrizes riu, um som seco que ecoou no corredor vazio. "Empregadas domésticas não chamam o médico particular do chefe. Empregadas domésticas não têm um quarto particular perto dos estábulos. E empregadas domésticas com certeza não fazem Lorenzo Valente ficar na varanda todos os dias como um idiota apaixonado." Eles se aproximaram passo a passo, lentamente, como se soubessem que ela não tinha para onde ir. Cassie recuou, recuando até que sua coluna bateu na parede de pedra gelada atrás dela. Ela olhou ao redor em desespero, mas o corredor estava vazio. Ninguém, nenhum passo, nenhuma voz. Apenas ela e dois homens vindo em sua direção com uma intenção que ela não ousava nomear. "Você vai vir conosco?" disse o segundo homem, seu tom não deixando espaço para negociação. "Fique quieta, tudo bem, e ninguém se machucará, especialmente o pequeno em sua barriga." Lágrimas subiram pela garganta de Cassie, mas ela as engoliu. Ela não podia chorar, não podia ser fraca. A criança dentro dela dependia dela, e ela faria qualquer coisa para protegê-la. O homem com cicatrizes estendeu a mão para agarrar seu braço e Cassie agiu. Ela gritou um som que rompeu o silêncio do corredor e ecoou nas paredes de pedra como um alarme. Ao mesmo tempo, ela acertou com tudo o calcanhar na canela do homem com cicatrizes. O impacto rachou o osso com um estalo agudo. Ele xingou, perdeu o equilíbrio e caiu para a frente. O segundo homem se moveu mais rápido do que ela esperava. Ele se lançou, com uma mão agarrada em seu cabelo, puxando com força suficiente para fazê-la gritar de dor. Mas Cassie não parou. Ela arranhou seu rosto, as unhas cortando a pele, deixando longos rastros vermelhos em sua bochecha. Ela gritou novamente, gritou até sua garganta arder. Ele a esbofeteou. Sua mão bateu em sua bochecha com força suficiente para jogar sua cabeça para o lado, o suficiente para fazer estrelas explodirem atrás de seus olhos. Ela caiu, os joelhos batendo na pedra. Mas mesmo enquanto caía, seus braços envolveram firmemente sua barriga, protegendo a criança dentro dela com tudo que tinha. Então ela ouviu. Passos correndo, passos batendo no corredor, rápidos e urgentes, como um trovão se aproximando. "Pare! Solte-a!" A voz de Derek Kane soou como um raio, cheia de autoridade e raiva. Cassie levantou a cabeça e viu Derek e 3 outros guardas correndo em direção a eles, armas já em punho, rostos endurecidos pela violência. Os 2 homens que a atacaram trocaram um olhar e tentaram fugir, mas não tiveram chance. Derek alcançou o homem com cicatrizes em segundos e o jogou no chão com um golpe na nuca. 2 outros guardas lidaram com o segundo homem, torcendo seu braço atrás das costas e empurrando seu rosto contra a pedra. O clique das algemas soou quando eles foram imobilizados. Derek se ajoelhou ao lado de Cassie, seu rosto frio de sempre, agora cheio de preocupação. "Senhora." "Mercer, você está bem? Está ferida?" Cassie sentou-se contra a parede com o corpo todo tremendo descontroladamente. Sua bochecha estava inchada e ardendo. Seu joelho doía, onde a pele estava arranhada. Mas ela não chorou. Nenhuma lágrima caiu. Seus braços ainda estavam envolvendo sua barriga. E ela sentiu o bebê se mexer dentro dela, como se estivesse dizendo que ainda estava lá. Ainda estava bem. "O bebê," ela sussurrou com a voz trêmula. "O bebê está bem. Acho que o bebê está bem." Então ela ouviu outros passos, mais rápidos, mais frenéticos. O som de alguém correndo, não andando.
Ela levantou a cabeça em direção ao fim do corredor. Lorenzo apareceu lá, com o rosto branco como papel, os olhos arregalados de pânico. Ele congelou por um instante, olhando para o que estava à sua frente. Cassie encostada na parede, com as bochechas inchadas e as mãos na barriga. E algo em seus olhos mudou. Algo se quebrou. Ou talvez algo tenha finalmente sido admitido. Lorenzo correu até ela, não andando rápido, não se apressando, mas correndo. Pela primeira vez em suas vidas, as pessoas que trabalhavam na mansão Valente viram seu chefe correr. Seus passos trovejavam no chão de pedra, rápidos e urgentes, como se cada segundo que passava fosse um segundo a mais. Seu rosto estava branco como papel, sem cor, e em seus olhos havia algo que ninguém jamais tinha visto antes. Pânico, medo puro, descoberto e sem disfarces. Ele empurrou Derek para o lado, não com rudeza, mas também não com delicadeza, e caiu de joelhos na frente de Cassie. Seus joelhos bateram na pedra fria e ele nem percebeu. Suas mãos tremiam enquanto ele alcançava o ombro dela. Tão leve que mal tinha peso, como se ele tivesse medo de que a menor pressão a fizesse quebrar. "Você está bem?" Ele perguntou com a voz trêmula, não mais a voz fria e autoritária a que todos estavam acostumados. "O bebê está bem?" Cassie olhou para ele, para aqueles olhos cinzentos cheios de preocupação, e sentiu algo estranho apertar seu peito. Este não era o chefe da máfia. Era apenas um homem com medo. Medo de perder algo que talvez ele nem tivesse nomeado ainda. "Estou bem", ela sussurrou com a voz ainda trêmula. "Estamos bem." Lorenzo fechou os olhos e soltou um longo suspiro, como se tivesse acabado de voltar do limiar, como se estivesse prendendo a respiração desde o momento em que ouviu até aquele momento. Quando ele abriu os olhos, seu olhar pousou na contusão vermelha e inchada na bochecha dela. Seu maxilar se contraiu, um músculo saltou sob a pele, e a preocupação em seus olhos lentamente se transformou em outra coisa, mais fria, mais perigosa. "Quem fez isso?" ele perguntou. E agora sua voz era gelada, cada palavra cortante como aço. Derek se aproximou, seu tom grave. "Cuso, senhor, pegamos os dois." Lorenzo levantou-se lentamente e virou-se para os dois homens algemados, deitados de bruços na pedra. Ele caminhou até eles, parou na frente deles, e Cassie viu algo em seus olhos quando ele olhou para baixo. Não era raiva. A raiva poderia ser compreendida, poderia ser controlada. Isso era algo muito mais perigoso. Era destruição reprimida, esperando para ser liberada. "Levem-nos para o porão", ordenou Lorenzo, sua voz vazia de sentimento. "Eu desço depois." 2 guardas levantaram os homens e os arrastaram para longe. O homem com cicatrizes olhou para Lorenzo com desafio. Mas quando seus olhos encontraram os do chefe, o desafio desapareceu, substituído por um lampejo de medo que ele não conseguiu esconder. Lorenzo voltou-se para Cassie. Seu rosto suavizou-se um pouco ao olhar para ela, mas sua voz ainda transmitia uma ordem que não podia ser recusada. "Leve-a para a casa principal, para o quarto ao lado do meu." Cassie abriu a boca para protestar. "Eu não preciso." Mas Lorenzo já havia se abaixado novamente, ficando ao nível dos olhos dela, e olhou diretamente para ela com um olhar que ela não podia ignorar. "Isso não é uma sugestão, Cassandra", disse ele em voz baixa, mas firme. "Eles vieram atrás de você. Eles vão voltar e, da próxima vez, talvez não cheguemos a tempo." Ele fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz suavizou-se um pouquinho. "Fique ao meu lado, onde é mais seguro. Não deixarei ninguém tocar em você novamente." Pela primeira vez, Cassie não discutiu. Ela assentiu e deixou Meg e um guarda ajudá-la a se levantar. Depois o seguiu até a casa principal. O quarto para onde a levaram ficava no segundo andar, bem ao lado do quarto principal de Lorenzo. Era 5 vezes maior que seu antigo quarto, com uma cama grande coberta por lençóis brancos, uma penteadeira de mogno e uma ampla janela com vista para o Vale de Napa abaixo. Era lindo de uma forma que não parecia real, como se ela tivesse entrado em outro mundo. 30 minutos depois, o Dr. Webb chegou. Ele entrou com a conhecida maleta médica, com uma expressão gentil, mas séria. Lorenzo ficou do lado de fora da porta, sem entrar, mas também sem sair. Ele ficou ali como uma estátua, encostado na parede, com os olhos fixos no vazio, esperando. O Dr. Webb a examinou com mais cuidado do que antes. Ele verificou os batimentos cardíacos do bebê, mediu sua pressão arterial, perguntou sobre a dor e sobre onde ela havia sido atingida. Ele tratou gentilmente o hematoma em sua bochecha, o arranhão em seu joelho e os hematomas menores em seus braços. Quando terminou, ele lhe deu um sorriso tranquilizador.
A bebê está bem, senhorita Mercer. Batimentos cardíacos normais. Nenhum sinal de algo anormal. Ela é uma menina forte. Ele fez uma pausa, sua voz ficando mais séria. Mas você está em choque. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar. Descanso completo por alguns dias. Sem trabalho, sem estresse. Tudo bem. Cassie assentiu. Obrigada, doutor. O doutor Webb saiu e Cassie ouviu-o a falar com Lorenzo do lado de fora da porta. Ela está bem. O bebê está bem. Não há ferimentos graves. A sua voz baixou ainda mais. Mas ela só tem mais algumas semanas até ao parto. Neste período, ela precisa de proteção. Qualquer estresse significativo pode colocar a mãe e o bebê em risco. Eu entendo, respondeu Lorenzo de forma curta e seca. Depois de o médico sair, Lorenzo apareceu à porta. Ele não entrou, apenas ficou parado na soleira, como se houvesse uma linha invisível que ele não ousasse cruzar. Se precisar de alguma coisa, me diga, disse ele, mais suave do que o normal. Qualquer coisa? Cassie olhou para ele, o homem parado ali com um terno impecável e exaustão nos olhos, e fez a pergunta que estava girando em sua cabeça desde o momento em que tudo aconteceu. Só preciso saber uma coisa. Por quê? Por que eles queriam me levar? Lorenzo ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou pela janela para o vale, mergulhando no crepúsculo, e quando se virou para ela, seus olhos continham algo que ela nunca tinha visto nele antes. Porque eles acham que você é importante para mim. A resposta foi quase chocantemente simples. Cassie sentiu seu coração bater mais rápido. Eu sou importante? Lorenzo não respondeu. Ele apenas ficou ali olhando para ela. E em seus olhos cinzentos estava tudo o que ela precisava saber. Ele não falou, mas seus olhos diziam tudo. Então ele se virou e caminhou para a escuridão do corredor, deixando-a sozinha na sala desconhecida. Cassie deitou-se na cama estranha, puxou o cobertor até o peito e ficou olhando para o teto alto. Ela estava em uma sala estranha, em um mundo estranho, sob a proteção de um homem que ela ainda não compreendia totalmente. E com uma clareza assustadora, ela percebeu que havia se tornado a fraqueza do chefe da máfia mais poderoso do Vale de Napa. 3 dias se passaram desde o ataque no corredor. O hematoma na bochecha de Cassie havia desaparecido, passando de vermelho para roxo, amarelo e verde, e seu joelho não doía mais quando ela andava. Mas havia feridas que não ficavam na pele. Feridas que você não podia ver e que não saravam tão rápido. Todas as noites, ela deitava no quarto grande ao lado do de Lorenzo, fechava os olhos e tentava dormir. Mas o sono não vinha. Sempre que fechava os olhos, via novamente o rosto do homem com cicatrizes. Ouvia novamente as vozes frias. Sentia a mão agarrar seu cabelo e puxar com força. Ela sabia que estava segura. Novos guardas ficavam de vigia do lado de fora da porta. Sabia que Lorenzo não deixaria ninguém tocá-la novamente, mas o medo não ouvia a razão. Na terceira noite, às 2 da manhã, Cassie desistiu de tentar dormir. Suas costas doíam. O bebê dentro dela não parava de se mexer e as paredes do quarto desconhecido pareciam pressioná-la. Ela precisava de ar, precisava de água, precisava sair da cama, mesmo que fosse por um momento. Ela colocou um roupão fino sobre os ombros e saiu para o corredor. A mansão estava silenciosa a essa hora, iluminada apenas por pequenas lâmpadas nos cantos e pelo som suave de seus passos no tapete. Ela desceu as escadas em direção à cozinha, um caminho que havia memorizado nos últimos dias. A cozinha estava escura, iluminada apenas pelo luar que entrava pela ampla janela e se espalhava pelo chão de pedra como prata. Cassie entrou, com a intenção de pegar um copo d'água, e percebeu que não era a única acordada. Lorenzo estava sentado à pequena mesa perto da janela, com um copo de uísque na mão, o rosto meio iluminado pelo luar e meio mergulhado na sombra. Ele não olhou para cima quando ela entrou, como se soubesse que ela estava chegando antes mesmo dela. Cassie parou sem jeito. Desculpe, eu não sabia que havia alguém aqui. Vou me sentar. Lorenzo a interrompeu, sua voz não soando bem, apenas um convite cansado. Eu não mordo. Ela hesitou, depois se aproximou e sentou-se na cadeira à sua frente. Ficaram sentados em silêncio por um longo tempo. Lorenzo olhava para o uísque em sua mão. Cassie olhava pela janela, onde a lua pintava as colinas distantes de prata. Nenhum dos dois falava, mas o silêncio não era desconfortável. Havia algo estranho nele, como se eles tivessem se acostumado à presença um do outro, a ponto de não precisarem de palavras. Lorenzo falou primeiro, sua voz baixa na escuridão. Do que você mais teme? A pergunta foi tão inesperada. Cassie levou um momento para responder. Ela pensou sobre isso. Na verdade, não era uma resposta fácil, mas era o que a assombrava nas noites sem dormir. Que minha filha não tenha um lugar para chamar de lar, disse ela lentamente, cada palavra saindo do fundo do peito.
Que ninguém esteja esperando por ela. Que ninguém a queira, exceto eu. Eu serei tudo o que ela tem. E não sei se sou suficiente. Não sei se posso lhe dar uma vida boa ou se estou apenas arrastando-a para o mesmo ciclo vicioso em que estive presa toda a minha vida. Silêncio. Lorenzo não falou, mas ela podia sentir que ele estava ouvindo. Ouvindo de verdade, não apenas esperando sua vez. Então ele fez outra pergunta, com a voz ainda mais baixa. Você tem medo de mim? Cassie olhou para cima, encontrando seus olhos. No escuro, seu olhar não era tão frio quanto a luz do dia. Era apenas cansado e talvez solitário. Eu costumava ter medo, ela admitiu, mas não tenho mais. Por quê? Cassie inclinou a cabeça e o estudou por um longo momento antes de responder. Porque eu vejo você. Eu realmente vejo você, disse ela, sua voz gentil, mas firme, por trás de todas as ordens dos guardas desses quartos. Você também tem medo, como a sombra naquele primeiro dia. Você constrói muros tão altos que ninguém consegue se aproximar. Mas dentro desses muros, você é apenas um homem tentando não ser magoado mais uma vez. Lorenzo colocou seu uísque sobre a mesa. Ele olhou para ela e, naquele momento, a máscara que usava há 24 anos pareceu rachar. Ele a encarou como se ela tivesse enfiado uma faca em seu peito. Não para causar dor, mas para abrir uma porta que estava trancada há muito tempo. Ninguém nunca me disse isso, disse ele com a voz áspera. Cassie deu um pequeno sorriso, o primeiro em dias. Talvez ninguém tenha se atrevido. O silêncio se estendeu entre eles. Mas agora era um silêncio diferente. Não era distância, mas compreensão. Dois estranhos se vendo no escuro, vendo as feridas que mantinham escondidas e não fugindo. Cassie se levantou, com a intenção de voltar para o quarto, mas a mão de Lorenzo fechou-se em torno da dela. Gentil, sem forçar, apenas um pedido silencioso. Fique, disse ele, sua voz baixa como uma respiração um pouco mais longa. Cassie olhou para a mão dele, segurando a sua, quente e tremendo levemente. Então ela se sentou novamente. Eles não falaram muito depois disso. Apenas ficaram sentados na cozinha escura, iluminada pelo luar. Duas pessoas solitárias encontrando um pouco de paz na presença uma da outra. E permaneceram assim, em um silêncio suave, até que a primeira luz do amanhecer entrou pela janela e transformou toda a sala em ouro. 2 dias depois daquela noite na cozinha, Lorenzo deixou a propriedade no final da tarde. Ele não disse a ninguém para onde estava indo. Apenas deu a Derrick uma breve ordem para preparar o carro e seus 6 guardas mais confiáveis. Cassie observou o comboio preto brilhante sair pelos portões da janela do seu quarto e soube que não era uma viagem de negócios normal. Havia algo na maneira como Lorenzo se movia naquela manhã, na maneira como ele não olhou para ela quando passou, na tensão em seus ombros. Ela havia aprendido a reconhecer. Ele estava indo resolver algo e ela sabia que tinha a ver com ela. A comitiva parou em frente a um restaurante italiano nos arredores, longe das ruas residenciais. Um lugar que estava fechado há anos, mas mantido como terreno neutro para reuniões das quais ninguém queria falar. Lorenzo saiu do carro, Derek e 6 guardas fechando o cerco ao seu redor, e eles entraram. O restaurante estava escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas no centro, onde uma mesa havia sido posta. Bennett Caruso estava sentado lá, cabelos grisalhos penteados para trás, olhos de falcão observando Lorenzo entrar com o interesse satisfeito de uma cobra estudando sua presa. Vince estava atrás do pai, de braços cruzados, com um sorriso presunçoso na boca. Lorenzo. Bennett falou primeiro, sua voz envolta em falsa simpatia. Faz muito tempo desde o funeral do seu pai, certo? Lorenzo não se sentou. Ele ficou ali com o rosto esculpido em pedra, os olhos frios como gelo. Você mandou homens à minha casa. Você ameaçou meu pessoal. Bennett deu de ombros como se estivessem discutindo o tempo. Ela é apenas uma governanta grávida, uma ninguém. Sem família, sem poder. Por que um valente se importaria com alguém assim? Isso não é da sua conta, Lorenzo disse com a voz vazia de sentimento. Bennett riu. Um som seco no restaurante vazio. Você tem uma fraqueza agora, Lorenzo. Depois de todos esses anos, depois de tudo que seu pai lhe ensinou, você deixou uma mulher se tornar sua fraqueza. Ele inclinou a cabeça, olhos perspicazes. Seu pai ficaria desapontado. Lorenzo se aproximou, devagar, um passo de cada vez, até ficar a poucos metros de Bennett. Vince ficou tenso, uma mão indo em direção ao cinto, mas Bennett levantou a mão para impedi-lo. Lorenzo se inclinou, colocou as 2 mãos sobre a mesa e se curvou para a frente até que seu rosto estivesse a poucos centímetros do de Bennett. Quando ele falou, sua voz era tão baixa que era quase um sussurro.
mas cada palavra carregava o peso de um trovão. Ouça-me, Bennett. Só vou dizer isso uma vez. Ele fez uma pausa, deixando que o que viria a seguir fosse assimilado. Toque nela novamente e eu exterminarei toda a linhagem Caruso. Não é uma ameaça, é uma promessa. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, os olhos cinzentos frios como o inverno. Você me conhece. Sabe que eu sou capaz disso. Sabe que não hesitarei. Bennett olhou nos olhos de Lorenzo e, pela primeira vez na vida, viu algo que nunca tinha visto no filho do velho inimigo. Não era raiva, nem ódio, mas uma disposição de destruir tudo, de incendiar o mundo inteiro se fosse necessário. Sem hesitação, sem arrependimento. Este não era o Lorenzo Valente que Bennett pensava conhecer. O frio, calculista. Este era um homem com algo a perder e disposto a fazer qualquer coisa para protegê-lo. Bennett ficou em silêncio por um longo momento, ponderando. Ele tinha vivido o suficiente para saber quando pressionar e quando recuar. E este era o momento de recuar. Tudo bem, disse ele finalmente, sua voz não mais desafiadora. Ela não vale uma guerra. Lorenzo endireitou-se e olhou para Bennett com um olhar duro e gélido. Isso mesmo. Vá embora e não deixe que eu veja seus homens perto da minha propriedade novamente. Ele se virou e saiu sem olhar para trás. Quando Lorenzo voltou para a propriedade, a noite já havia caído completamente. As luzes da casa estavam acesas. E em algum lugar na escuridão, uma figura estava sentada na escadaria da frente. Cassie. Ela estava sentada ali com as duas mãos na barriga, os olhos fixos na estrada que levava à mansão. Ela não sabia o que estava esperando. Só sabia que não conseguia ficar parada em seu quarto, não conseguia ler, não conseguia fazer nada até que ele voltasse. Lorenzo parou na frente dela e olhou para baixo. Seu rosto não demonstrava emoção, mas a tensão em seus ombros havia desaparecido. Onde você foi? Perguntou Cassie suavemente. Resolver um problema. Cassie olhou nos olhos dele e entendeu que algo havia acontecido. Algo que ela não precisava saber os detalhes. Algo que pertencia ao mundo sombrio em que ele vivia. Ela não perguntou mais nada. Obrigada, disse ela simplesmente. Lorenzo a observou por um longo momento. Você não precisa saber o que eu fiz. Eu sei o suficiente, disse Cassie. Lorenzo acenou com a cabeça levemente, depois passou por ela e entrou. A ameaça havia sido resolvida. Cassie estava segura. Mas quando ela se levantou e o seguiu para dentro da casa, ela sabia que algo entre eles havia mudado, e ambos sabiam disso. Uma semana se passou desde o confronto com Bennett Caruso. A vida dentro da mansão Valente se estabeleceu em um novo ritmo, um ritmo que Cassie nunca imaginou que se tornaria familiar. Ela ainda estava no quarto na casa principal, bem ao lado do de Lorenzo. Ninguém sugeriu que ela se mudasse. Ela não pediu. Parecia um acordo tácito que ambos aceitaram sem nunca colocar em palavras. Sua barriga estava enorme agora, com 9 meses, pesada o suficiente para que cada passo fosse mais difícil do que o anterior. O Dr. Webb vinha uma vez por semana e dizia que o bebê chegaria em 2 a 3 semanas. Sempre que ouvia isso, Cassie colocava a mão na barriga e sentia uma mistura de emoção e medo que não conseguia expressar em palavras. Naquela tarde, Cassie estava ao lado de Shadow no paddock, como fazia todos os dias. O sol poente tornava tudo dourado. As colinas distantes, a grama a seus pés, a velha cerca de madeira, a pelagem preta brilhante do cavalo ao seu lado. O mundo parecia ter sido pincelado com mel quente, bonito de uma forma que não parecia real, como uma pintura de um sonho que ela nunca ousara ter. Shadow havia mudado completamente desde o cavalo selvagem que ela conhecera naquele primeiro dia. Ele ficava quietinho ao lado dela, gentil e paciente, como um guardião fiel. Sempre que alguém se aproximava, ele levantava a cabeça para verificar e depois voltava para ela, como se dissesse, tudo bem, ainda estou aqui. O cavalo abaixou a cabeça e pressionou o focinho macio contra a barriga de Cassie. Ela deu uma risadinha e levantou a mão para acariciar sua cabeça, sentindo a pelagem macia sob a palma da mão. E então o bebê chutou com força, um chute tão forte que Cassie pôde ver sua barriga se levantar. Em um determinado momento, Shadow sentiu isso. O cavalo ficou imóvel como uma pedra, completamente sem se mover, com as orelhas inclinadas para a frente. Não se moveu. Não bufou, como se tivesse concentrado toda a sua atenção no milagre que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. Cassie prendeu a respiração. Uma mão na cabeça do cavalo, a outra na sua barriga. Aproveitando o momento, o bebê chutou novamente. E Shadow soltou um pequeno gemido suave, o som mais gentil que ela já tinha ouvido dele. Ela não sabia que alguém estava observando. Lorenzo estava saindo da casa principal, com a intenção de ir a algum lugar,
algo que ele precisava resolver. Mas ele parou quando viu a cena no paddock. A pequena mulher com a barriga inchada, o enorme cavalo preto curvado ao lado dela. A luz do sol do fim da tarde os envolvia como um halo. Era tão bonito que ele esqueceu como respirar. Seus pés se moveram antes que ele pudesse mandá-los. Ele caminhou em direção a eles pelo portão do paddock, atravessando a grama seca pelo sol, até ficar a poucos metros de distância. Cassie levantou a cabeça ao ouvir os passos, e quando o viu, não pareceu surpresa, como se soubesse que ele viria, como se estivesse esperando sem perceber. Ele consegue sentir o bebê, disse ela, com a voz cheia de admiração e alegria. Ele sabe que há algo aqui dentro. Lorenzo ficou ao lado dela, olhando para o focinho de Shadow ainda apoiado em sua barriga, olhando para a curva redonda e firme sob seu vestido simples. Ele já havia enfrentado os inimigos mais perigosos, enfrentou a morte sem tremer. Mas agora, diante de uma mulher grávida e de um filho ainda por nascer, sentiu-se tremer de uma forma que não conseguia explicar. Talvez eu pudesse, ele perguntou hesitante, sem saber ao certo o que estava pedindo permissão para fazer. Cassie olhou nos olhos dele e viu algo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, saudade e medo de ser rejeitado. Ela pegou a mão dele. A mão dele era quente, grande, áspera, com calos de anos carregando o peso de um império. Ela a colocou sobre sua barriga, bem onde o bebê tinha chutado. Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio, esperando. Então o bebê chutou diretamente na palma da mão de Lorenzo. Ele congelou, os olhos se arregalaram, a respiração parou em seu peito. Ele olhou para a mão em sua barriga, depois para Cassie, depois de volta para a barriga, como se não pudesse acreditar no que acabara de sentir. Como se tivesse tocado algo sagrado, algo além de tudo que ele já conhecera em seu mundo frio e violento. Forte, ele sussurrou, sua voz baixa e tremendo levemente, como a da mãe dela. Cassie sentiu lágrimas brotarem e escorrerem. Ela não as conteve. Ela chorou, mas não de tristeza nem de medo. Ela chorou porque pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez na vida, ela não se sentia sozinha. Alguém estava ao lado dela. Alguém estava tocando seu filho com ternura e admiração. Alguém a olhava como se ela fosse importante. 3 vidas estavam ali, naquela tarde dourada. Shadow, com o focinho ainda pressionado contra a barriga dela, leal e gentil. Cassie, com lágrimas no rosto e um sorriso nos lábios. Lorenzo, com as mãos ainda na barriga dela, sentindo cada pequeno movimento da criança dentro dela. Ninguém disse mais nada. Não precisavam. A luz do sol do fim da tarde continuava transformando tudo em ouro. E naquele momento, o mundo exterior deixou de existir. Havia apenas eles e o milagre que estavam compartilhando. Naquela noite, após o jantar, Maggie foi ao quarto de Cassie e disse que Lorenzo queria vê-la em seu escritório. Cassie sentiu seu coração acelerar. Sem saber se era preocupação ou outra coisa, ela se levantou e seguiu Maggie até o 2º andar, movendo-se lentamente com o peso da barriga e a dor nas pernas. 9 meses de gravidez haviam esgotado suas forças, mas ela continuou mesmo assim, da mesma forma que continuara por 27 anos. Quando chegou ao escritório, a porta de carvalho já estava aberta. Lorenzo estava de pé perto da grande janela com vista para o vale, de costas para ela. Ele usava uma camisa branca com as mangas arregaçadas, sem terno, sem gravata, parecendo menos frio do que normalmente era. A lâmpada em sua mesa projetava uma sombra amarela quente no chão de madeira e, no silêncio da sala, Cassie podia ouvir os batimentos do próprio coração. Lorenzo se virou ao ouvir seus passos. Em suas mãos havia 2 envelopes de marfim, grossos e formais. Ele gesticulou em direção à cadeira em frente à sua mesa. Sente-se. Cassie sentou-se com as 2 mãos apoiadas na barriga, os olhos fixos nele com uma preocupação que não conseguia esconder. Há algo errado? Lorenzo não respondeu imediatamente. Ele se aproximou e entregou-lhe o primeiro envelope. Abra. Cassie pegou o envelope, as mãos tremendo levemente enquanto o abria. Dentro havia uma pilha de documentos legais carimbados e assinados. Ela leu linha por linha e, quando entendeu o que significava, seus olhos se arregalaram até que ela mal conseguiu acreditar. Estes são os documentos de propriedade do Shadow. Lorenzo acenou com a cabeça, com o rosto impassível, mas os olhos suavizando-se enquanto permaneciam fixos nela. Você o domou. Ele pertence completamente a você. A partir de agora, ele é seu cavalo, não meu. Cassie balançou a cabeça, tentando devolver os documentos. Não posso aceitar isso. Esse cavalo vale 2 milhões de dólares americanos. Eu sou apenas... Você pode. Lorenzo interrompeu. Gentil, mas inflexível.
E você vai aceitar. Shadow não obedece a ninguém além de você. Ele escolheu você, não o contrário. Só estou fazendo o que deve ser feito. Antes que Cassie pudesse dizer mais alguma coisa, Lorenzo entregou-lhe o segundo envelope. Este era mais leve, e quando ela o abriu, uma chave caiu em sua palma junto com uma folha de papel. Ela leu o papel e, desta vez, não conseguiu dizer nada. A casa no lado leste da propriedade, explicou Lorenzo com voz baixa e calma. Eu a renovei na semana passada. 3 quartos, um para você, um para o bebê, um como reserva, uma cozinha privativa, um banheiro privativo, uma entrada privativa. Você terá seu próprio espaço. Cassie olhou para a chave em sua mão, pequena e fria, mas carregando o peso de um mundo inteiro. Lorenzo, eu não posso. Sem aluguel, ele continuou como se ela não tivesse falado nada. Sem condições, sem amarras, apenas um lar para você, para seu filho, um lugar que você pode chamar de seu. Cassie levantou-se ainda com a chave na mão e aproximou-se. Ela parou na frente dele, olhando para o homem que a salvou, protegeu e deu a ela mais do que qualquer outra pessoa jamais deu. Por quê? Ela sussurrou. Por que você está fazendo tudo isso? Sou apenas uma empregada doméstica. Não tenho nada para lhe dar. Não tenho nada. Lorenzo voltou-se para a janela, olhando para a noite lá fora. Ficou em silêncio por um longo tempo. Tempo suficiente para Cassie pensar que ele não iria responder. Então ele falou com uma voz baixa e carregada de algo que ela nunca tinha ouvido antes. Frágil, honesta, real. Por que você me lembrou de algo que eu pensava ter esquecido? Ele fez uma pausa e respirou fundo. Que a força não precisa de crueldade. Por 24 anos, acreditei que, para ser forte, eu precisava ser frio. Para sobreviver, eu precisava ser implacável. Mas você entrou naquele paddock com um cubo de açúcar na mão e fez o que 15 homens com cordas e força não conseguiram fazer. Ele se virou para ela e, em seus olhos, havia algo que ela já tinha visto naquela noite sem dormir na cozinha. O cansaço, a solidão e um pequeno fio de esperança teimoso. Você me ensinou que a gentileza é um tipo de coragem. Que o que eu preciso não é de um muro mais alto para manter todos afastados. É de uma porta para deixar alguém entrar. Ele se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse ver cada linha em seu rosto. Os pés de galinha nos cantos dos olhos. Os primeiros cabelos grisalhos nas têmporas. Você não precisa responder nada. Você não precisa dizer nada. A casa está aí. O cavalo é seu. O resto é com você. Não estou pedindo nada. Cassie sentiu as lágrimas subirem, mas não as deixou cair. Não agora. Ela se aproximou ainda mais, perto o suficiente para sentir o calor que emanava do corpo dele. E ela levantou a mão, pressionando a palma contra o peito dele, bem sobre o batimento cardíaco. Obrigada, ela sussurrou com a voz trêmula, por abrir essa porta. Lorenzo olhou para a mão dela em seu peito, depois ergueu o olhar para os olhos dela. Ele levantou a própria mão, cobriu a dela e a segurou ali, quente, firme, como uma promessa que não precisava de palavras. Eles ficaram assim no escritório silencioso, sob a luz amarela da lâmpada, com a noite pressionada contra a janela. Sem beijo, sem abraço, mas o suficiente, mais do que suficiente. No dia seguinte, no final da tarde, o pôr do sol derramou seu ouro brilhante sobre o vale de Napa. O céu mudou de azul para laranja, depois para rosa, depois para roxo, como uma pintura que a natureza havia feito apenas para esse momento. As colinas se estendiam à distância. Os vinhedos se alinhavam em fileiras organizadas. Os carvalhos antigos permaneciam imóveis na última luz do dia. Tudo estava silencioso. Tudo era tão bonito que parecia quase impossível respirar. Cassie estava ao lado de Shadow no paddock, acariciando o pescoço do cavalo preto, sentindo seu calor sob a palma da mão. Ela havia mudado muito desde o primeiro dia em que entrou nesta propriedade. Ela não era mais a mulher invisível tentando sobreviver um dia de cada vez. Ela havia encontrado um lugar ao qual pertencia, um teto sobre sua cabeça e talvez alguém em quem pudesse se apoiar. Lorenzo estava ao lado dela, em silêncio, mas presente. Ele não disse nada. Não precisava dizer. Bastava estar ali com ela, sob o pôr do sol dourado. Em algum lugar da casa principal, a vida continuava como de costume. Rosa preparava o jantar na cozinha. Maggie verificava a programação do dia seguinte. Derrick organizava as escalas dos guardas. E o trabalho de um império ainda esperava pela atenção de Lorenzo. Mas aqui, neste paddock, nada importava, exceto este momento. Nada importava, exceto as 3 vidas juntas sob o último raio de sol. Shadow abaixou a cabeça para Cassie, como havia feito no primeiro dia, quando ela colocou o cubo de açúcar na palma da mão aberta, como havia feito todos os dias desde então.
um gesto de confiança, uma admissão de que ela era a pessoa que ele havia escolhido, a pessoa a quem ele pertencia. Lorenzo olhou para o cavalo, depois para a mulher ao seu lado, a mulher pequena com uma barriga de 9 meses, com cabelos castanhos se movendo suavemente com o vento da tarde, com olhos calmos que ele amou desde o primeiro momento em que os viu, mesmo quando ainda não sabia que era amor. Então, lentamente, deliberadamente, Lorenzo também abaixou a cabeça. Não uma reverência de rendição, não uma reverência do fraco diante do forte, mas uma reverência de respeito. Respeito pela mulher que lhe ensinara que a verdadeira força não vivia nas paredes que ele construíra, mas na porta que ele ousara abrir. Cassie observou-o inclinar a cabeça e seu coração apertou-se. Ela estendeu a mão e colocou-a sobre a dele. Quente, firme, real. Obrigada, ela sussurrou. 2 palavras, apenas 2, mas elas continham um universo inteiro. Obrigada por salvá-la. Obrigada por protegê-la. Obrigada por lhe dar um lar. E, acima de tudo, obrigada por vê-la. Por vê-la de verdade, quando o mundo a tratava como se ela não existisse. Lorenzo não falou nada. Ele apenas virou a mão, entrelaçou os dedos nos dela e a segurou com força. Eles ficaram assim enquanto o pôr do sol lentamente desaparecia em um mundo que abrigava apenas eles e o cavalo preto ao lado deles. E naquele momento nada mais importava. Nem o império, nem os inimigos, nem o passado doloroso. Apenas o presente. Apenas eles. E isso era o suficiente. Porque o amor nem sempre chega com fogos de artifício brilhantes. Às vezes, ele chega silenciosamente, como um cubo de açúcar na palma da mão aberta, e muda tudo. Esta é a história de uma mulher grávida que domou não apenas um cavalo selvagem, mas também um homem que havia esquecido como confiar. Esta história nos dá uma lição profunda sobre a vida, que a verdadeira força não reside na crueldade ou na frieza, mas na gentileza e na paciência. Que às vezes, para curar as feridas mais profundas, não precisamos de violência ou poder. Precisamos apenas de um coração que compreenda e de uma mão estendida com amor. Assim como Cassie fez com Shadow e com Lorenzo, cada um de nós tem a capacidade de trazer paz às almas assustadas, se formos pacientes e corajosos o suficiente para abrir nossos corações. Como essa história te faz sentir? Você já conheceu alguém que esconde o medo por trás de uma aparência forte? Você acredita que a gentileza pode mudar até mesmo os corações mais frios? Compartilhe seus sentimentos nos comentários abaixo. Adoraríamos saber o que está em seu coração. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Cada inscrição, cada curtida, cada compartilhamento é um grande incentivo que nos ajuda a continuar trazendo histórias significativas para você todos os dias. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz diária. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.